Oi, gente, voltei. Tava sumida por motivos de puerpério. Sara nasceu dia 9 de março. Eu tô num período, um momento de adaptação e voltei. Acabei enrolando um pouco para fazer o relato de parto, porque na verdade eu estava achando mais fácil vir aqui contar para vocês como é que foi. E essa é uma questão que gera muita curiosidade, né? Todo mundo doido para saber do meu parto e eu demorei também por um outro motivo. Desde o começo, eu como filha do pioneiro da humanização no estado, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma cesárea. Então isso mexeu um pouco comigo, mas depois de tomar um esporro de papai, que olhou para minha cara e falou Santa Cesárea, eu entendi que sim, as coisas realmente acontecem como tem que acontecer. E eu vim aqui contar para vocês como é que foi, porque foi muito bonito e muito emocionante. Sara estava pélvica, desde o morfológico a gente já sabia. Sara estava pélvica, ou seja, estava sentadinha e além de estar sentada, ela estava na pior posição sentada possível, que é com dorso posterior, as costas para trás. Então ela estava como eu tô aqui, ela aqui na minha frente, com o rostinho virado para vocês também, as costas viradas para minhas costas. Essa é uma posição difícil de a gente tentar fazer a versão cefálica externa. O que é isso? Que é virar o bebê manualmente, que é uma coisa que a gente faz entre 35 e 37 semanas, às vezes menos, às vezes mais. Então, ela estava sentada e ao longo da gestação ela continuou sentada. Quando foi a época de fazer a versão, a minha obstetra, a doutora Jaqueline, ela tentou fazer no consultório, não conseguiu. Ela tentou umas 4 ou 5 vezes naquele dia, não conseguiu. Eu estava com 34 semanas, um bebê menor, né? Teoricamente é mais fácil de virar e de desvirar sozinho também. Mas enfim, ela não virou. Depois meu pai tentou mais uma vez, que essa uma vez na verdade foram 3 dolorosas vezes. Ela não virou e foi nesse dia que ele teve uma conversa séria comigo, me perguntando como que estava a minha cabeça para uma cesárea, como seria isso para mim. Eu falei, não, fé em Deus, que ela vai virar, vai dar tudo certo. Eu estava com 35 semanas, vai dar tudo certo. Ele falou, não, já está dando certo, um pré-natal sem intercorrência, uma gestação saudável, um bebê amado, esperado. E eu comecei a entender que eu estava caindo naqueles 25% da estatística e isso me incomodou muito. E foi até no dia que eu fiz um post no Instagram sobre feto pélvico. Eu estava ainda assim tentando digerir essas informações, foi um pouco difícil para minha cabeça assimilar isso. Mas o tempo foi passando, a gente tentou fazer versão de novo, a doutora Jaqueline tentou mais uma vez, meu pai também tentou, a gente tentou guiado por ultrassom, não conseguimos. E ali eu entendi que seria cesárea. Por quê? Porque apesar de eu ser super a favor do parto normal, ter muito gosto de fazer nas pessoas e ter vontade de experimentar, eu acho arriscado demais a gente tentar um parto vaginal pélvico, ainda mais com dorso posterior, que era o caso de Sara. Por quê? Porque quando nasce, quando dá certo, ótimo, é lindo, maravilhoso. Eu mesma já fiz alguns partos pélvicos, de chegar nascendo na maternidade, a gente faz o parto e tudo fica bem. Agora, o desfecho negativo é horrível, é morte materna, fetal, hemorragia, enfim, é muito complicado. O bebezinho pode ficar mal, pode nascer mal, então assim, eu não quis de jeito nenhum arriscar a saúde e a vida da minha filhinha por conta de uma ideologia, também não é para tanto. No dia, a data provável do parto dela era dia 8 de março, eu estava com 40 semanas, eu fiz um ultrassom, que além de mostrar que ela estava pélvica mesmo, eu estava com quase nada de líquido. E aí eu falei, puxa vida, obstetra pensando, né? Se fosse uma paciente com esse tanto de líquido, eu indicaria uma cesárea. Não tem por que ficar esperando entrar em trabalho de parto. E aí eu entrei em outro conflito, mas eu deixei passar, porque àquela altura não adiantava mais conflito. E aí eu foquei na chegada, no nascimento da minha filha. Então no dia seguinte eu internei, eu não entrei em trabalho de parto. Eu internei para poder fazer minha cesárea. E foi muito emocionante aquele dia. Primeiro que eu enrolei um pouco para poder acordar. Eu não queria acordar. Eu não sei, eu acho que eu tava com um pouco de medo. Tipo, a gestação foi um desafio para mim em vários sentidos.
E de repente eu comecei a sentir um pouco de medo do que viria depois, né? E aí eu demorei pra acordar, e meu marido, ele foi me acordar, tipo, vai, você tem que se arrumar pra ir. Eu, tá. Aí fui, tomei um banho, me arrumei e tal. E da hora que eu entrei no carro pra ir pra maternidade, eu comecei a chorar e eu não parei nunca mais. Eu fui tomada por uma emoção que eu não sei explicar, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu acredito, eu não sou uma pessoa materialista, então eu acredito em outros planos, outras existências, e eu tenho certeza que a espiritualidade estava atuando muito de perto ali. Fico até arrepiada falando isso, porque foi uma emoção que eu não tenho palavras, eu só conseguia agradecer e chorar. E essa sensação foi muito bonita para mim. E aí eu cheguei no Santa Rita, que foi a maternidade que eu escolhi, e cheguei lá, assim, minha mãe estava lá com minha prima e minha irmã, que ainda estava aqui. Eu fui fazer minha internação, e o engraçado é que a maternidade que eu opero, que eu faço parto, eu trabalho, e eu cheguei como paciente, né? Nem entrei pela porta de médico, entrei pela porta de paciente, então já estava atípico. Enfim, fiz meu cadastro todo e subi direto para o centro cirúrgico. Nesse meio tempo, meu pai chegou. E eu já tinha conversado com a doutora Jaqueline, que fez meu pré-natal, e pedi encarecidamente ao meu pai para que ele fizesse o meu parto. Fosse normal ou cesárea, eu tinha pedido para ele fazer. A gente tentou fugir disso durante a gestação, né? Por vários motivos, mas depois não deu mais, estava muito intenso. Eu falei, pai, eu quero muito que você faça meu parto, e foi ele que fez. Então ele chegou, a gente subiu direto para o centro cirúrgico. Eu queria entrar andando, né, rebelde, mas não deixaram, eu tive que entrar de maca. Foi super esquisita a perspectiva de paciente, né, deitada, com aquele avental e olhando para o teto e para aquela luz branca, pessoas. Agora eu compreendo, agora eu entendo vocês. Mesmo eu, enquanto médica, entendi como é frio o ambiente hospitalar. A gente está olhando para o teto, para a luz branca, é muito esquisito. Mas, né, eu achei 10 mil vezes mais esquisito. Eu pensei que eu fosse, sei lá, achar normal, mas o meu ponto de vista teto era totalmente diferente de tudo que eu conhecia, daquele ambiente que eu frequento. Enfim, entramos e foi muito bacana também, porque minha mãe é médica, então ela também entrou na sala, no centro cirúrgico. Meu marido entrou como meu acompanhante, meu pai fez meu parto, a doutora Jaqueline auxiliou, minha irmã entrou para poder filmar e fotografar. Então foi o melhor ambiente que eu poderia estar, foi muito legal. Como eu falei, da hora que eu saí de casa até a hora que Sara nasceu, eu me emocionei demais, foi muito, chorei muito. E eu deitada ali na mesa de cirurgia, esperando para poder começar, eu estava cercada de pessoas amadas. Então, para mim, foi uma segurança, uma proteção. E aí a gente vê a importância do acompanhante durante o trabalho de parto e parto, porque muda tudo. Era um ambiente que eu estava acostumada, mas naquela perspectiva, para mim, ter meus afetos, minhas pessoas amadas ao meu lado, mudou tudo. E eu fiquei muito segura. Sobre anestesia, surreal. É aquela coisa que eu sempre falei para as pessoas: não, você vai sentir a perna esquentar, vai sentir dormente, mas eu nunca tinha experimentado, né? Muito esquisito. Eu até, assim, eu não tentei mexer a perna para não ficar agoniada de não conseguir mexer a perna. Mas assim, eu sentia tudo pinicando, esquentando. Eu não achei desagradável a sensação não, tá, gente? Achei, assim, até bom, porque aquele ambiente é tão frio, bem ou mal, né? A sala de cirurgia é fria, que eu gostei de sentir um quentinho em mim. Então foi bom nesse momento. Meu pai começou a me operar e eu conheço os tempos cirúrgicos, ou seja, o passo a passo de uma cirurgia. Então, pelo barulho, pelos cheiros e pelo tempo mesmo, eu sabia o que estava acontecendo. E na hora que cortou, né, que furou a bolsa, a gente coloca um aspirador para aspirar o líquido amniótico. Basicamente não tinha líquido, mas ainda assim o aspirador tem um barulho característico. E nessa hora eu desandei a chorar, mas eu desandei mesmo. Eu fiquei absolutamente emocionada. Nos meus ultrassons eu não consegui ver o rostinho de Sara, então para mim era total incógnita aquela situação toda. E quando, bom, veio a extração,
fetal, meu pai falou que foi bem difícil, ela estava numa posição ingrata, muito difícil mesmo. Demorou um pouquinho para poder tirar, mas assim que tirou, o paninho, né, o campo cirúrgico já estava abaixado, então ela já foi colocada no meu peito e incrivelmente essa criatura maravilhosa começou a fazer carinho no meu rosto e aí eu chorei muito mais, foi muito emocionante. Eu não conseguia olhar muito para a cara de ninguém, só para a cara do meu marido. Não conseguia olhar a cara da minha filha, né? Porque é anestesiada, a recomendação é que não levante a cabeça. Então eu não conseguia vê-la direito, mas eu pude senti-la. E isso foi realmente muito emocionante. E a nossa pediatra, a doutora Delza, maravilhosa, é uma pediatra muito segura também. Então ela sabia que minha bebê estava bem e deixou que ela ficasse ali comigo todo o tempo do mundo. Na verdade, foi lindo. E ela ficava fazendo carinho no meu rosto e eu não estava conseguindo acreditar nisso. Daqui a pouco ela se aninhou aqui assim, no meu pescoço, aqui embaixo, me abraçou, tipo os dois bracinhos assim, né, apoiado em mim, e ali ela ficou até o final. Foi pra mim incrível, uma experiência emocionante. Eu sei, não dá para ter muitas palavras assim para descrever. Realmente a gente é transportado para outro mundo. Uma curiosidade minha era se eu ia sentir aquele amor súbito na hora, e não foi assim que eu senti, mas a cada toque, a cada, sei lá, ela perto de mim, encostando em mim, cada toque dela me gerava sensações muito profundas e intensas. Então eu vejo que minha filhinha é um serzinho que estava predestinada mesmo a ser minha filha e do meu marido, e eu pude perceber pela tranquilidade dela o quanto ela estava satisfeita de estar ali do nosso ladinho naquele momento. Foi muito emocionante. E depois o legal foi que terminou a cirurgia e tal. Na hora que eu fui pro quarto, óbvio, né, meu pai estava lá comigo, minha mãe, meu marido, minha irmã, então eu fiquei muito feliz. E durante a cirurgia aconteceu uma coisa que eu achei muito bonita também, que eu fiquei muito emocionada. A doutora Delza, que é católica, ela foi convidada, não por mim, que não falava, só chorava, mas pelo meu pai, a fazer uma prece, uma oração, e assim, o ambiente foi tomado por uma energia sem igual. Já estava uma energia acolhedora, estável, muito boa, muito boa, muito boa. E ficou melhor ainda. E eu acho que nesses momentos de, como nascimento, né, é a celebração sim do divino, é muito bonito, é muito intenso a gente gerar uma vida. E teve isso também. Eu, na hora que ela nasceu, eu lembro de ter a percepção de assim, meu Deus, eu fiz uma pessoa, ela é mesmo uma pessoa. E aí meu marido riu muito da minha cara, porque ele falou, você é obstetra, você sabe que nascem pessoas, então por que você está falando isso? Falei, não sei, porque uma coisa é você ter uma barriga grande, você saber que tem um ser ali dentro. Outra coisa é esse ser se concretizar como um ser humano em você, que depende de você e que você que fez, você que produziu de alguma forma aquele ser. Então eu acho que é sim uma manifestação do divino, e eu fiquei muito emocionada com a gente poder celebrar dessa forma, agradecendo e sentindo e compartilhando entre pessoas tão amadas e queridas a chegada do nascimento da minha filhinha. Foi isso. Gente, então, eu tô em casa, né? Eu acho que vocês estão ouvindo ruídos, barulhos, cachorro, daqui a pouco provavelmente um bebê. Mas é porque nesse retorno, esses primeiros dias, basicamente primeiros 15 dias, eu fiquei imersa no mundo Sara. Eu nunca fui mãe, é minha primeira gestação. O fato de eu ser obstetra não diminui as minhas dificuldades, os meus medos, e nem me faz celebrar menos as minhas vitórias, conquistas e aprendizados com essa fase que eu tô passando. Então eu me dei esse tempo. A Luana tá aqui, ela que faz meus vídeos, né? Então ela tá aqui assim, explica aí por que você sumiu, que a gente tá muito atrasada. Mas é por isso, porque eu acho também que a gente não pode pirar e fazer tudo por causa
rede social, nem nada disso. Eu me dei o tempo, era o tempo que eu precisava para essa adaptação inicial e imediata. Agora eu já me sinto muito mais disposta, eu acho que dá pra ver, né? E aí eu voltei aqui e agora a gente vai tirar o atraso também. Eu pretendo falar em breve sobre amamentação, eu já falei um pouquinho no Instagram da minha experiência, mas eu entendi que é o maior desafio da maternidade até agora, pra mim tem sido a amamentação. Agora eu já tô melhor, mas assim, é difícil, tá? Então eu pretendo falar sobre esse assunto, quero falar também de contracepção, pós-parto e depois a gente volta para os temas em ginecologia, mas se vocês tiverem alguns temas para me sugerir, dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo, eu sempre estou respondendo por aqui ou pelo Instagram, ou se eu não respondo imediatamente é porque eu vou fazer um vídeo, tá? Explicando, esclarecendo as dúvidas de vocês. E é isso, dúvidas, sugestões, vocês já sabem, né? Então deem um like aí, compartilhem, assinem meu canal e é isso. Bom retorno pra mim e sejam bem-vindos. Valeu!